Alô, amigos, aqui estamos para mais uma edição do programa podcast do Gente que Fala. Hoje eu tenho muito prazer em receber o Paulo. O nome dele é meio complicado, mas eu vou acertar. Pandjarjan. Corretíssimo. 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 Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com você, um jornalista do seu tamanho, Fausto Camunha. Imagina que é isso, Paulo. Você é jornalista, consultor de comunicação, escritor, editor-chefe das revistas Família Economy, coordenador-geral do Innsbruck Book, Sim. diretor-geral da PAN Brasil Comunicação Empresarial e chefe de gabinete da subprefeitura da Vila Mariana. Exatamente. Você foi subprefeito lá? Eu cheguei a ser subprefeito quando substituí o subprefeito, mas fui durante um ano chefe de gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, uma subprefeitura importante aqui em Quem era São o Paulo. titular? Era o João Carlos Martins. Ah, o João Carlos. É verdade. Fizemos Sei. um trabalho bem bacana com as associações de moradores da região, que tinham preocupações, né? E executivo é bom porque você tem a caneta na mão, né? Sem dúvida. Para né, no resolver caso. as coisas. Mas já puxando esse gancho, né? O pessoal que pensa que a vida pública é fácil, não é. Não, não. A gente eu que trouxe a experiência do setor privado para o setor público, encontrei lá muita dificuldade, porque você tem, às vezes, muito engessamento. Tem. Não é que nem o setor privado. Você esbarra em mil problemas. Sem dúvida. Então, às vezes, mesmo você querendo fazer coisas boas, você tem alguns engessamentos que você precisa aprender a lidar. Eu tive duas experiências aí grandes na vida pública, né? Mas eu sempre digo que a subprefeitura é que fica mais perto do morador. Sem dúvida. Para resolver os problemas. Certeza. Ela é onde se vai reclamar, né? Assim como no país, a prefeitura em si, o prefeito é o cargo mais próximo, o vereador é o cargo mais próximo da população. Ô Paulo, vamos falar um pouquinho de você. Claro. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. Sim. Sou de São Paulo. Seus pais eram armênios? Paulista. Meus pais também nasceram aqui já no Brasil. Ah, já? Eu sou, na verdade, terceira geração de Seu armênios. avô que era armênio? Dos meus 4 avós, uma avó materna já foi nascida no Brasil. Sei. E 3 avós, né, vieram de lá. De lá, quando eu digo, nem da Armênia, porque já tinham fugido do genocídio armênio. Sim. Então estavam na Síria, estavam na Turquia, e aí acabaram vindo para o Brasil. Sim. Graças a Deus, esse país abençoado. Claro. E é mesmo, né? É verdade. É um país abençoado. E, inclusive, esses dias tivemos um evento, uma exposição na PUC sobre genocídio e mulheres, não só sobre o genocídio armênio, vários tipos de genocídio. E eu tive a oportunidade de representar o UGAB, eu sou diretor de comunicação da UGAB, que é a União Geral Armênia de Beneficência. Sei. E pude estar lá representando o nosso presidente Avedis Markossian, que está numa missão na Armênia. Então você está sempre em contato com a colônia, né? Eu tô. Sempre fui bem ativo na coletividade armênia. É muito bom. Quantos armênios tem no Brasil, você sabe? Então, consideramos que mais ou menos uns 50 mil. 50 armênios. Ainda encontramos poucos armênios oriundos do genocídio ou sobreviventes do genocídio, né? Sim. Mas com os descendentes a gente fala em 50 mil, menor do que na Argentina, que já são 100 mil armênios. Mas eu brinco que nós somos poucos, mas fazemos barulho. Sei. Será que é mais fácil aprender o português ou Olha, o armênio não é fácil, viu? Quer dizer, eu tentei muitas vezes, ainda não falo fluentemente o armênio, entendo bastante, mas tentei estudar vários e vários anos o armênio. Se você não aprende criança, é um pouco mais difícil, né? Sim, mas verdade. É um idioma muito bonito. Eu também acho. Você é casado? Sou casado. Tem filhos? Sou casado há 25 anos, 25. Tenho um filho de 22 anos, abençoado. Olha aí, algumas fotos aí que vocês pediram para mandar. Família com muito bonita. Prazer. Família pra gente é muito importante, é o Você pilar. Você tem 25 de casado? 25 já. Eu vou fazer 55. Que maravilha. Olha só. Chegarei lá, se Deus quiser. Chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você tem mais de 30 anos de experiência em jornalismo, comunicação corporativa, relações públicas, institucionais e governamentais. Sim. Não é? Como foi seu primeiro passo no mercado profissional? Olha, eu, na verdade, tenho uma história bastante interessante, né? Sim. Eu tenho uma primeira formação como químico. Eu fiz química na Universidade de São Paulo. Sim. Ia trabalhar nesta área, já estava contratado por uma empresa. E aí o meu pai, que tinha né, uma empresa própria, ele estava se separando do irmão dele, meu tio, e aí me pediu ajuda. Eu acabei deixando esta oportunidade de lado, fui ajudá-lo. E o que era para ser alguns meses de ajuda se transformaram em 7 anos, né?
onde a Sim. gente pôde ajudá-lo a estruturar, deixar tudo Sim. estruturado. Mas você gostou, então? Eu gostei da experiência, eu fui É. diretor administrativo e É. financeiro, me trouxe uma visão de negócios muito grande. Essas experiências aí a gente leva para a vida toda, né? Exatamente. É. Mas não era o meu DNA, né? Sim. Meu DNA sempre foi comunicação, Comunicação. escrevo desde sempre. E aí primeiro eu pensei, bom, talvez voltar para a química, eu confiava no meu taco, mas o mercado ia ser difícil aceitar alguém que tinha se afastado Aham. durante muito tempo. E eu gostava muito do Hermano Henning, Sim. um grande apresentador do Sim. SBT. Sim. Eu falei, poxa, jornalismo pode ser um caminho muito bacana. E aí fui fazer jornalismo, né? A única inscrição que estava aberta era Casper Libero. Até sair de um churrasco em casa, eu falei, gente, tchau, eu tô indo prestar Vou o lá vestibular. fazer. É. E aí, nossa, me encontrei maravilhosamente bem, né? Num segundo momento na comunicação. Já fiz com uma outra cabeça, já fiz trabalhando, um Sim. pouco mais velho. Sim. Já lancei um jornal no centro da cidade, tive um jornal chamado Sim. Jornal do Centro. Sim. E aí eu sempre fui um jornalista, Fausto, com um perfil executivo, por Sim. causa dessas experiências na área, né, de exatas, vamos dizer assim, metodológico. Então, aquele jornalista, às vezes, ideológico, que só cursou jornalismo, ele é um pouco mais ideológico. Eu sempre vi a coisa como, né, um executivo. É. Então, sempre tive esse viés mais corporativo, mais empresarial. Na prática do jornalismo, ideologia não funciona, É verdade. não é? Mas se bem que eu falo sempre, acho que a gente é ideológico até na escolha das palavras. É. Né? Quer dizer, mesmo quando você vai fazer um texto, por mais isento que você queira que seu texto seja, até a escolha das palavras que você está procurando colocar lá, já mostra um pouco daquilo que você pensa interiormente. E hoje em dia tem que tomar muito cuidado, né? Sem dúvida. Tem o Supremo aí para barrar um pouquinho a gente de vez em quando. Mas, ao longo desse tempo, você teve mais de 500 eventos empresariais, puxa vida. Sim. O que mais aprendeu você com essa experiência? Então, na verdade, você vê que coisa engraçada, né? Ainda comentando um pouco da vida profissional, eu acabei tendo a oportunidade muito de atender entidades associativas nacionais, né? Então, durante muitos anos atendi a ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Sim. dos nossos queridos Miguel Ignatius, Lívio Josa. Sim. Depois hoje é o Lívio, né? Hoje é o Lívio, presidente. Atendi depois muitos anos ao Shop, do nosso querido presidente Nabil Sayon, ainda é o presidente hoje da minha época. Sim. Depois atendi também o Senai, num grande projeto internacional. Mas foi na ADVB que nasceu um pouco da minha participação como mestre de cerimônias, né? Era o nosso querido Ney Gonçalves Dias, que fazia todos os eventos da ADVB. Meu querido também. Exatamente. Mas aí o presidente da ADVB, na época, o Miguel Ignatius, eu fiz um trabalho sobre reforma tributária com Antônio Candir, lá dentro. E este trabalho eu apresentei os resultados. Aí ele falou, poxa, gostei da apresentação do Paulo, que eu era o chefe de gabinete da presidência na época. Aí ele me convidou, né? O Ney estava saindo, ele me convidou, você não quer substituir o Ney Gonçalves Dias? Eu falei, poxa, né? E aí eu substituí e comecei a apresentar todos os eventos da ADVB. Então, durante todos os 5 anos que eu tive lá, apresentei todos os eventos. E a ADVB recebia líderes de todas as gamas, né? Principalmente governadores, ministros, candidatos a presidente. Então, foi uma experiência riquíssima. E aí começou a minha vida nesta área de mestria de cerimônias. Você circula bastante, então, né? Muito, muito. E depois que eu saí da ADVB, com a minha empresa no mercado, eu atendi muitos outros clientes, em muitos outros setores, né? E recentemente até atendo um setor ligado à área química. Então eu brinco com eles que eu sou um mestre de cerimônias que não fico fazendo cara de conteúdo, pelo menos eu entendo do que eles estão falando, Tá né? certo, é isso mesmo. Mas eu acho que o mestre de cerimônias é isso, é um fio condutor, né? Não é ele que tem que ser o brilho, né? Quem tem que brilhar é quem está no evento, quem lida com o evento. É bacana ter alguém que seja um fio condutor, que fale exatamente tudo o que vai acontecer, que possa manter a atenção de todos. É a mesma coisa que o entrevistador que fala mais do que o entrevistado, né? Sem dúvida, não né? É? Eu posso falar um pouco mais, porque eu sendo entrevistado Mas tem hoje. que falar mais mesmo. É assim que a gente faz. Você é editor-chefe de 5 revistas da família Economy. Sim. Do que se trata para quem nos assiste? Com certeza. Também a família Economy é do grupo Innsbruck, do nosso querido Agostinho Turbian, que você conhece bem, Sim. né? E eu fui convidado pelo Agostinho no final do ano retrasado para me juntar ao grupo dele, para ser o editor-chefe desta revista primeira aí que aparece, a Economy and Law. Sim. Que inclusive eu estou trazendo uma aqui para você, a última edição que nós fizemos, mais obrigado. recente, agora de abril. Essa revista aqui, olha. Que nós entrevistamos nosso querido professor Gaudêncio Torquato,
um grande cientista Você político. me pediu o telefone dele, Exatamente, você que É. me fez a indicação gentilmente, te agradeço Que muito. beleza, muito E obrigado. olha aqui no que deu. E bonita capa, hein? Obrigado. Muito Foi uma bonita capa chamativa, né? Porque veja Depois a você. gente vai falar desse daqui. Tá bem. Desse Veja outro você o livro que ele seu. fala aí, né? Que nós vamos ter uma eleição ainda polarizada, mas que 7% dos votantes independentes é que vão decidir essa edição, essa Dias eleição. atrás, o presidente Lula teve uma derrota, né? Ele queria, para o Supremo, queria o Jorge Jorge Messias, não é? Messias, Aham. e o Senado derrubou. Derrubou, é verdade. Quer dizer, uma derrota acachapante, né? Cachapante, porque parece que há 132 anos isso não acontecia no Brasil. Exatamente, Desde é a primeira Floriano vez. Peixoto. É, Então, é algo inédito. é, Né? São as agruras da política, né? são. Eu acho que São. fazer política é saber ouvir, é saber articular. É uma articulação que não foi bem feita, ou que não aconteceu, ou que tem Ele lados achou aí. que estava tudo certo, mas não estava. É verdade, Né? verdade. Mas só voltando um pouquinho para as revistas, o que aconteceu? A revista já existia há bastante tempo, aos 15 anos, a Economia and Law. Obviamente, eu sempre digo que o relacionamento que a gente tem é de uma troca de credibilidade, né? A revista já tinha sua credibilidade, Sim. eu pude trazer a minha credibilidade para a revista como editor-chefe, e fomos ganhando terreno, fomos falando com pessoas importantes, e aí surgiu a ideia de fazer uma família Economy. Então, hoje nós atendemos outros setores, né? Economy and Law é essencialmente economia e direito, na área jurídica, mas a gente percebeu que tudo é economia. Hoje, o que dita é economia. Então, a gente tem essas outras revistas já lançadas, Economy and Real Estate, na área de mercado imobiliário, Economy and Travel, na área de turismo, Economy and Industry, que trouxe aqui o nosso presidente Paulo Scarfi, que voltou à Fiesp aí depois de vários anos, e a mais recente, Economy and Sustainability, que é na área de meio ambiente. Turismo, estou vendo aqui. Turismo, nosso secretário de Viagens e Turismo. Eu fui secretário de esporte, na época era Esporte e Turismo do Estado, no governo do Fleury. Cada revista aborda um setor específico, né? Exatamente. Como é que funciona o processo editorial dessas publicações? Então, na verdade, a gente identifica projetos específicos de setores que querem trazer a sua mensagem, né? Então, como essas que já existem, outras tantas são possíveis. Economy and Agro, Economy and Education, Economy and Smart City, que é muito importante, né? Quando a gente identifica esse setor, obviamente se faz um conteúdo editorial. A gente normalmente tem um entrevistado que às vezes vai para a capa, não foi o caso do Gaudêncio, porque a gente preferiu colocar o tema que ele trouxe, né, dessa polarização entre os candidatos a presidente da República, mas normalmente a entrevista principal tem umas 8 a 10 páginas. Sim. A gente tem sempre matérias especiais, né, olhando todos esses setores sobre o lado econômico, né, sobre o lado desenvolvimentista. Sim. Né? Eu posso dizer que a revista é bem assertiva e é bem positiva, no sentido assim, o jornalismo diário já está aí para mostrar as mazelas. Sim. Tá? Então a gente se propõe a um outro papel, mostrar o Bem positivo. segmentado. Exato. Né? Em cada área, o que está dando certo, quem é que está dando certo, o que está sendo falado. Para trazer informações, para trazer reflexões para um debate muito profundo. Né? A gente não está ditando regra, mas a gente está dando condição para o leitor se informar o suficiente para tomar suas próprias decisões. Sim. O nosso grupo tem o Orbis News, você sabe, né? Você já escreveu. Você já me deu essa oportunidade e maravilhosa. À sua disposição, viu? E eu te agradeço. Pode deixar que eu vou colaborar. A falar. Vamos falar de um dos seus livros, GBG, Global Business Group, Histórico, Cases de Sucesso e Desafios e Oportunidades do MEA do Brasil. Traduz isso para nós. Vamos, claro. Aliás, trouxe o livro para você aqui. Você me permite, tá já com dedicatória, apresentação do nosso querido ministro Candir. Muito obrigado. O GBG é um grupo de networking e desenvolvimento de negócios. Esse aqui. E eu tive a oportunidade de ser coordenador editorial desse livro, que foi feito num dos grupos, dentro deste grupo maior, porque ele se divide em vários grupos com interesses específicos. Nós temos um grupo de M&A, né? Mergers and Acquisitions, né? Fusões e aquisições. E eu tive uma certa experiência nesta área. Então, além de coordenador editorial, também sou coautor de um dos capítulos, mostrando uma experiência de M&A que eu tive na vida. Eu vendi um shopping center
Então, eu trago essa experiência mostrando como foi todo o processo, como é que é a questão de valuation. E a gente trouxe vários outros especialistas para fazer um livro corporativo. Lançamos na Livraria Cultura, lá do Shopping Iguatemi, que não existe mais, infelizmente. Foi um sucesso, 800 pessoas. Os livros acabaram, os meus convidados ficaram sem livro, tiveram Sim. que receber depois, né? Sim. Então, esse foi um primeiro livro, Fausto, que nós lançamos em 2018. Né? Até foi um posicionamento que eu tive, que assim, antes mesmo da pandemia, a gente já teve uma queda na economia. Especialmente no nosso setor, meu setor de eventos, setor editorial, já estava um pouquinho de queda. Eu falei, nesse momento de queda, o que a gente tem que fazer? Tem que se preparar melhor para o futuro. Né? E eu fui ganhar mais conhecimento e compartilhar conteúdo. Então, fiz um MBA em gestão empresarial lá na FIA Business School e, ao mesmo tempo, lançamos esse primeiro livro. Né? E isso foi em 2018. E depois disso, eu procuro estar sempre envolvido em lançamento de livros. Então, fora esse, eu na Amazon tenho mais 4 outros livros. Né? 2 deles são a compilação de textos que eu escrevo para o LinkedIn, praticamente semanalmente. Sim. E que eu gosto de trazer aos colegas do LinkedIn reflexões. Sim. Né? E reflexões sobre pontos de vista um pouco diversos, um pouco diferentes do que está acostumado. Sim. Uma vez eu escrevi um texto dizendo que era importante você subir uma escada de costas, para você ter uma outra visão das coisas. Sim. Então eu falo sobre liderança, falo sobre corporativo, faço analogia com as questões da vida pessoal. Né? Então, Fausto, e fora esses 2 livros que são compilações dos meus artigos para o LinkedIn, eu ousei escrever um romance, né, melódico, alguma coisa nesse sentido, e aproveitei para trazer, talvez depois a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, o meu mestrado. Acabei fazendo um mestrado na USP. Depois de 38 anos, voltei para a USP para fazer mestrado. Que bom, parabéns. Né? Então, parabéns. olha, é sede de saber. Sim. E aí, nesse mestrado, a gente tratou de uma questão econômica, depois a gente pode falar, mas eu já fiz uma coisa disruptiva, inovadora. A minha dissertação de mestrado, né, já foi em formato de livro. Então, eu já lancei um livro também com a minha dissertação de mestrado. No total, são quantos livros já? Então, que estão na Amazon são 5 livros. 5 livros. E posso te dar já uma palhinha aqui? Claro que pode. Vou lançar o 6º agora. Ah, é? O 6º livro vai se chamar As Vidas que Não Vivi. E é um formato diferente, onde eu personifico personagens históricos ou não históricos, né, desconhecidos ou muito conhecidos. Escrevo na primeira pessoa, como se fosse uma reflexão deles próprios sobre a sua vida, sobre os seus atos. O que você gostaria de viver que não viveu? Puxa vida, eu acho que na época de Jesus Cristo. Sim. Queria estar com ele. É verdade, um personagem, né, maravilhoso. Mas assim, é um exercício muito bacana, porque eu falo lá desde reis, né, passando por empresários, até conto a história de um gari, né? Então E quem vai fazer o prefácio é o nosso querido secretário Vahan Agopian, ex-reitor da USP, atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Sim. Esse livro deve ser lançado nos próximos 2, 3 meses. Estaremos lá, então. Se Deus quiser. Estaremos lá. No volume 2 do livro Minhas Pílulas Corporativas no LinkedIn, o que há de novo? Então, como eu disse, esses livros, Minhas Pílulas Corporativas no LinkedIn, o azulzinho foi o primeiro, eu nem imaginava que teria um volume 2, e aí quando eu fiz o verdinho, era o volume 2. Compila esses pensamentos que eu faço no LinkedIn. Sim. Então, eu escrevi durante 1 ano, mais ou menos, deu, vamos dizer, um volume suficiente para lançar um primeiro livro. Depois, mais 1 ano e meio, eu lancei o 2º livro. Então, na verdade, é uma compilação de pensamentos. Eu fiz isso uma vez na ADVB. Na ADVB, eu era chefe de gabinete do Miguel Ignatius, nosso presidente na época, e ele escrevia semanalmente um artigo para o Diário do Comércio. Sim. Né? O nosso querido Associação Diário do Comércio. Comercial. Exato, da Associação Comercial. Eu falei, poxa, Miguel, o artigo é tão importante que você escreve, vamos aproveitar, porque ele tinha um compromisso de escrever para o Diário do Comércio toda semana. Eu falei, vamos começar a distribuir para outros veículos. E foi assim. Ele publicava no Diário do Comércio e a gente começou a mandar para outros veículos. Ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, a gente estava mandando para jornais no Brasil inteiro. Né? E desses jornais, 60% de quem a gente mandava publicava. Então, às vezes eu ia
para uma reunião com um líder empresarial com ele, levava 10 artigos dele, escritos em 10 jornais diferentes, em 10 estados diferentes. O que causava aí, para o outro Puxa lado, vida. né? Claro. E aí, ao perceber isso também, essa dimensão, lancei um primeiro livro dele, né? Sem ele saber, ele soube só na última hora, foi surpresa, compilando os artigos dele. Então, é uma forma de você compilar o pensamento. E no caso dele, eu acho que no meu caso também, você consegue perceber o que estava acontecendo naquele ano, naquele momento, naquele tempo da sociedade. Ele falava também muito sobre economia, sobre infraestrutura. Eu falo muito mais sobre liderança, sobre área corporativa, faço analogias com a vida pessoal, né? Sempre procurando ver o viés positivo, procurando incentivar as pessoas, procurando motivar as Com pessoas. tanto trabalho, que hora você descansa? Puxa vida, o descanso é isso que a gente faz, né? Conteúdo é uma coisa maravilhosa, porque você está sempre aprendendo. Escreve à noite, não? A gente escreve em qualquer momento, Sim. né? Eu acho que assim, dessa nossa conversa pode surgir uma ideia para eu chegar agora no home office e escrever Escrever. alguma coisa, Sei. entendeu? Então isso não tem Sei. tempo. Ou eu deixo lá guardado e numa hora que eu tenho um tempinho eu vou... É que nem o caminho, eu gosto de caminhar. Eu trabalho em home office, Sim. então, por exemplo, tem alguma coisa para resolver muito, né, urgente, eu resolvo, pintou lá 1 hora, 2 horas de tranquilidade, eu vou dar uma caminhada. Sim. Faço também o meu esporte, faço a minha, né? Você mora em que bairro? Eu tô na Chácara Clabim, um bairro maravilhoso. Sim, gostoso. Né? Lá. Super tranquilo, arborizado, parece que a gente tá fora Tem de São segurança Paulo. para andar na rua? Tem segurança para andar Sim. na rua. Eu também ando normalmente durante o dia, né? Sim. Reservo as noites para ficar com a família. Sim, claro. É o que é, a família é tudo, né? Claro, com certeza. Você é favorável à escala 6x1, Paulo? Olha, nós discutimos isso, inclusive, na nossa revista, né? Eu acho que tem tanta coisa a ser pensada que é uma questão difícil de falar, né? Não sou especialista nisso, né? Não vou dizer que tenho uma opinião formada ainda nesse sentido. Você vê que muita coisa está pululando ainda, muitos debates no Congresso Nacional, muitos debates com o empresariado. A CNC, que trouxe um parecer para essa nossa edição, é contrária, né? Tem muita gente que é favorável. Então, são novos tempos, né? São tempos disruptivos. Você vê o surgimento de aplicativos como o próprio Uber, né? Foi uma revolução na área de trabalho. E sempre se falou que o trabalho estava mudando muito, né? Na pandemia, com essa questão de home office, né? Essa cultura do home office veio para ficar. E muita gente que trabalhava em home office, as empresas estão querendo trazer de volta, mas com certeza a pessoa ainda trabalha 1 dia, 2 dias, 3 dias em home office, tem mais liberdade. Hoje não vai dar para ir para o escritório, vou trabalhar em home office. Então, acho que assim, tem que ter uma flexibilização. O mundo mudou, sim, né? Mas a preocupação de todo mundo que é ligado à área setorial é garantir os direitos que já foram adquiridos, para que se não perca direito, né? Claro. E a gente é uma sociedade ainda muito desigual, né, Fausto? Então, totalmente. Infelizmente. A gente sabe que tem privilégios, mas a gente tem que entender que outros que não têm merecem ter oportunidades. Exatamente. Não é? Também penso assim. Bom, do livro que você vai lançar, você já falou. Sim. E sobre o que você não viveu, você falou Jesus Cristo. Claro. Né? O prefácio será assinado pelo professor Varran Agopian, ex-reitor da USP e atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Ele é muito bom, por sinal. Nossa, muito bom. Você é diretor de comunicação da UGAB Brasil. Isso. Qual é a importância desse trabalho voluntário? Então, é muito bacana. Como eu sou da coletividade armênia, né? Sim. É muito premente. Eu amo o Brasil, né? Amo o Brasil. Sim. Não deixaria de ser brasileiro e não sairia daqui por nada. Mas essa cultura armênia que eu trago dos meus antepassados me molda, né? Me molda e me faz me relacionar com as pessoas. Sim. E o Brasil, por que ele é um país maravilhoso? Porque ele miscigena todas as culturas. Até é difícil você manter uma cultura estrangeira aqui, porque ele te recebe de tal maneira que você se sente tão em casa que não há essa necessidade de, né? Você não está isolado, você está integrado. Todo estrangeiro chega aqui e se sente em casa. Né? Mas é importante a gente manter a cultura, a língua, a religião. Né? Nós somos de religião ortodoxa armênia
Eu trabalho, acho que desde cedo, desde mais jovem, né? A gente é jovem há mais tempo, mas desde mais jovem eu faço parte da coletividade, trabalhando ativamente por ela. O professor Vahan também é de origem armênia. Ele é um imigrante mesmo, ele nasceu na Turquia e veio para cá. Foi super bem recebido, fez uma carreira vitoriosa aqui, maravilhosa. Recentemente foi nomeado professor emérito da USP, só tem 22 pessoas que são professores eméritos da USP, ele foi a mais recente. Então, é uma coisa maravilhosa. E nessa questão, eu acabei sendo convidado e aceitei para ser o diretor de comunicação da UGAB, União Geral Armênia de Beneficência. No mundo, é a maior entidade armênia. Existem várias entidades armênias, mas essa é a maior, né? Ela foi fundada em 1906 por um grupo que se preocupava muito com as questões do genocídio armênio, né, que acabou ocorrendo em 1915, Sim. e já tinha lá uma série de problemas com essa questão de tentativa de aniquilação do povo armênio Sim. pelos então turcos otomanos. Turcos, Né? E a gente traz isso como reconhecimento. Inclusive, recentemente, foi dia 24 de abril, que é o dia que a gente rememora o genocídio armênio. São 111 anos do genocídio. Sempre tem uma sessão solene. Então. Foi agora há pouco tempo. Sempre tem uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa, onde tem uma cruz de pedra, que é uma cruz típica armênia, lá na Assembleia. Mas a UGAB, além disso, ela tem a ideia de fazer com que nós sejamos um soft power. O que é isso no mundo? Né? É você ter um domínio, um poderio, através da disseminação de conhecimento, de cultura. Então, além de tudo, tem essa parte de reconhecimento do genocídio? Tem sim. O Brasil ainda não reconhece o governo federal. O Senado sim, a Assembleia sim, né? Outras instâncias sim, mas o governo federal ainda não. Questões diplomáticas, questões econômicas, mas a gente entende que a divulgação da cultura armênia é importante, a divulgação da música, do teatro, da fotografia. Então é por aí que a gente quer que os armênios sejam conhecidos. Eu fui no batizado de uma filha de um amigo meu, é armênio. E, aliás, o nome dele é armênio mesmo. Armênio Mkhitaryan. Sim. E uma cerimônia muito bonita, diferente. É verdade. Modéstia à parte, a cerimônia armênia é bonita. É ali cantada. Na Avenida Tiradentes, eu fui. Isso, aquela é a igreja apostólica armênia, que é a Sim. ortodoxa, né? De rito ortodoxo. E inclusive, a minha esposa não é de origem armênia. Quando nós tomamos a decisão de nos casarmos, eu fiz questão de levá-la num casamento armênio, anterior ao nosso casamento, para que ela visse, sentisse, e ela sentiu todo aquele envolvimento, né? Como é um rito ortodoxo, né? A igreja armênia, por exemplo, não tem estátuas, né? Ela não é iconoclasta, são só imagens, são só pinturas. E muito do rito é cantado. Então, você, mesmo sem entender as palavras, você é elevado, né? Claro, você se sente num outro ambiente. Claro. E ela se apaixonou, e aí nós casamos na igreja armênia também. E lá se vão 25 anos. 25 anos, exatamente. Que prato típico da Armênia você poderia recomendar para nós aqui? Puxa vida. Bom, a primeira coisa que vem à mente de qualquer um, ou vem à boca e saliva, é a esfirra, né? Esfirra armênia. Na verdade, a esfirra não é uma origem específica armênia, né? Se você imaginar que a Armênia está naquela região, né, entre Europa e Ásia, no Cáucaso, eu adoro esfirra. Perto do Oriente Médio. Então, todas aquelas culturas têm esse tipo de alimentação. Mas cada um faz sob uma determinada... Quibe, esfirra e tal. Exatamente. E a gente brinca que tem alguns restaurantes armênios na coletividade e a nossa grande polarização é essa, né? Em qual esfirraria você vai? É na A ou na B, né? Então você vai no Efendi ou você vai na Casa Garabed, né? Ô Paulo, com toda essa experiência que você tem aí no mundo da economia, como é que você vê a economia brasileira nesse governo? Eu digo assim, a economia brasileira, independente de governos, de uma forma geral, vai bem. Né? Se não fosse assim, a gente não sobreviveria a tantos erros que já aconteceram. Né? Então, na verdade, o governo inteligente é aquele que vai manter a economia, né? Independente da sua relativa ideologia, ele mantém as bases da economia, né, de forma técnica do que precisa ser feito em termos econômicos. Né? E eu acho que esse governo procurou fazer isso. Inclusive o presidente Lula, em outros mandatos, que as pessoas tinham até medo de como seria o mandato dele, nesta área econômica, ele continuou fazendo as coisas que os economistas Ele foi dizem. muito bem no primeiro governo primeiro mandato, com certeza, porque o mundo também foi muito favorável. Né? A gente hoje
é muito globalizado. Então, você vê que os acontecimentos mundiais influenciam também no que acontece aqui. Sim. Às vezes você está no caminho certo aqui, mas um conflito como o que nós estamos vendo, infelizmente, em tantos lugares, né, muda tudo de uma hora para outra. Muda o fluxo econômico, né, um tarifaço, como foi recentemente do presidente Trump. Aliás, falando em presidente Trump, né, também recentemente, que aula de democracia que nós tivemos com a visita do rei Charles. Veja você que coisa incrível. Um rei representando a monarquia britânica veio ao Congresso americano e deu uma lição de democracia numa fala muito equilibrada, numa fala que lembrou muitos alicerces ocidentais e deu uma aula de democracia. Né? Porque, poxa, a maior democracia do mundo é a estadunidense, né? E está pecando pelo que está fazendo ultimamente. Agora, a gente reza para acabar a guerra por lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muita desgraça. As cenas mostradas pela televisão são horrorosas. A guerra é impensável, sabe? É abominável, em qualquer sentido que seja. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Qual foi o maior aprendizado da sua história e da sua trajetória até aqui, Paulo? Puxa vida. Primeiro que esse seu convite, né? Eu acho que sou ainda muito novo para fazer memoir, né? Para falar das memórias de uma vida. Né? Não, é cedo ainda. É cedo ainda. Depois você vai escrever um livro sobre a sua vida. Né? Os armênios chegam aos 100 anos. Eu quero chegar lá também. Olha aí, tá vendo? Vai chegar. Mas o grande aprendizado é o relacionamento. Eu acho que é o que a gente aprende. Eu vou compartilhar com você o maior elogio que eu recebi na minha vida, profissional e pessoal. Quando eu me desliguei da DVB, ao fim do mandato do Miguel Ignatio, um outro presidente, a trazer a sua equipe sem problema, né? Eu fui me despedir de todo mundo. E ao me despedir, o rapaz trabalhava no almoxarifado, né? E que muitas vezes servia de office boy. Ele falou, olha, continue sendo esse lorde que você foi aqui. Esse, para mim, é o maior elogio. Sim, claro. Né? Você se relacionar com pessoas, ter relacionamento é tudo. Eu digo aqui que você, em termos de autoridades, em termos de política, né, todo mundo está fazendo um papel institucional, mas não deixam de haver pessoas atrás desses papéis institucionais. Então, certas coisas funcionam melhor que as outras, porque às vezes as pessoas se dão bem. Né? Mas, independente disso, eu acho que o respeito é a coisa mais importante em primeiro lugar. Ô Paulo, hoje nós vivemos momentos de intolerância, né? Sem dúvida. Em todos os sentidos, em todos os lugares. Né? A gente não pode coadunar com isso, não pode aceitar, tem que estar alerta para isso. Ainda mais num país como o Brasil, que, como a gente falou, né, recebe tantos tão bem e mesmo assim a gente vê atos de racismo, atos de discriminação. Né? Isso é triste. Briga de trânsito, antigamente, tudo bem, parava, descia do carro, ia discutir, etc. Hoje não, desce armado e mata, né? Sem dúvida. Então a gente tem que ser muito tranquilo hoje em dia, fazer reflexões, né? Quem acredita, fazer orações, né? Procurar estudar, procurar compreender, procurar vibrar positivamente. Você se sente seguro em São Paulo? Olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que assim, a gente também não pode ser aquela pessoa que fique tão preocupada com tudo que você deixe de viver. A vida é um presente, é um privilégio. Sim. Mas eu sempre, né, oriento meu filho, conversamos em casa com a minha esposa, na família, dos cuidados que a gente deve ter. Minimizar as oportunidades de você sofrer alguma coisa. Pegar o celular, ficar na calçada para chamar Uber, por exemplo. Exatamente. Não pode fazer isso. Exatamente. Então, tem que entrar em algum lugar para poder chamar Uber. Sem dúvida. Então, acho que assim, você não pode deixar de viver. Mas vivendo com o cuidado devido num grande centro. Não é só São Paulo. Qualquer outro grande centro também enfrenta esses problemas. E semáforo tem a mania de parar o carro bem atrás, uma distância de 6 metros, 8 metros, para se houver qualquer coisa, dá tempo de eu sair. É verdade. Né? Mas hoje está complicado, porque as avenidas ficam lotadas em todas as faixas, né?
Você não tem por onde sair. O trânsito de São Paulo sempre é complicado. Sempre é complicado. Estão atacando restaurantes, poxa. Você não pode ir sossegado num restaurante que tem marginais É verdade. atrás. É verdade. Infelizmente, É. né? A gente sabe que isso existe, sabe que é difícil de ser, né, enfrentado, né? Tem que se enfrentar com inteligência, né? Mas eu acho que, de novo, a gente vai voltar para o tema da economia, né? Quanto mais a gente puder prover uma economia melhor, que atinja mais pessoas, você tem chance maior de ter menos gente que acabe procurando isso como solução. Né? Ou por necessidade, ou por, às vezes, estar envolvido com ambientes que não são saudáveis. Eu acho que o principal tema da eleição deste ano será a segurança pública. Sem dúvida. Eu acho que é um tema recorrente, né? É um tema que tem que ser tratado com inteligência, tem que ser defendido com autoridade. Comando Vermelho no Rio, PCC aqui em São Paulo. Mas e aqui por entre aí nós, vai. mas também sem permitir a violência inadequada. Né? Quer dizer, tem que ser enfrentado da forma correta, mas sem uma violência inadequada, só porque você está, e principalmente a população mais carente, sempre é atingida por essa violência inadequada. Paulo, como é que você vê o jornalismo de hoje? Poxa, o jornalismo eu acho que é um dom, né? Você querer ser jornalista. E a gente está voltando um pouco ao passado, né, Fausto? No começo das redações, a maioria das pessoas que escrevia não era jornalista. Sim. Aliás, nem existiam escolas de jornalismo. Sim, exatamente. No começo do século passado. Eu faço parte disso. Ok. Né? Depois veio o Eu Casper tenho Libero. registro no Ministério do Trabalho, tudo certinho. Mas na época não tinha faculdade mesmo. Exatamente. Depois a Casper Libero, né, que foi a primeira faculdade de jornalismo do país, aliás, que eu tenho a grande honra de ter me formado lá, ocorreu aquela questão da formação do jornalista. Né? E eu lembro como era a formação, aquela coisa, né, título com tantos caracteres, isso, aquilo, coisas técnicas, etc. E hoje nós estamos voltando um pouco ao passado, no sentido que já não é mais necessário o diploma, no sentido legal. Sim. Né? Você tem muito economista escrevendo, muito médico escrevendo, comentaristas que não são de formação jornalística escrevendo, né? E eu acho que a qualidade do jornalismo está ficando mais pobre, infelizmente. Né? Profissionais menos formados. A gente percebe isso em todos os lugares. Exato. Você usar, não digo pessoas que não são qualificadas, não é isso. É porque eles ainda não têm experiência. É óbvio, você colocar um estagiário para escrever sobre um assunto complexo é mais difícil. Ele não vai escrever. Né? O erro é possível. Né? Então, acho que a qualidade do jornalismo, a checagem dos fatos, principalmente, né? E hoje o perigo da inteligência artificial, se for mal usada, acho que é uma ferramenta importante para o jornalismo, tira da gente muitas ações que a gente gastava muito tempo fazendo. Eu ainda sou de uma época que tinha gravadorzinho, você gravava uma entrevista, chegava em casa, ficava ouvindo, decupando. Hoje a gente tem ferramentas que te facilitam isso. A gente vem aqui, grava o áudio, decupa rapidamente para poder depois pensar no texto que você vai escrever. Como é que você educou seus filhos em relação ao telefone celular? Puxa vida, olha, isso é uma preocupação. Você vê alguns países aí que estão proibindo, né, telefone celular antes dos 16 anos. Se eu não me engano, foi a Nova Zelândia, algum país assim. Mas a gente acha que na nossa família, o meu filho, 12, 13 anos, ele teve o celular. Sim. Né? Mas com cuidado, né, com um acompanhamento. Né? A gente gosta de ser, assim, pais participativos. Eu acho que isso que é o principal. Quando você participa muito da vida do seu filho e que tenha aquele congraçamento, aquele relacionamento, ele vai continuar ao seu lado. Né? E o melhor primeiro, é o exemplo. A melhor coisa do mundo é o exemplo e o aconselhamento. Né? Então, meu filho, a gente percebe que às vezes ele ouve alguma coisa, naquele momento ele não necessariamente aceita a opinião, mas ele vai pensar sobre o que a gente conversou, vai pensar sobre o que a gente falou. Então, ele sempre foi uma pessoa madura. Vai tomar a decisão dele. Exato. Mas eu acho que deve ter, assim, um cuidado, um acompanhamento. Né? Sempre conversando, né? Com certeza, né? Porque também você não pode ferir a liberdade da pessoa, né? Invadir a liberdade da pessoa. Mas, Paulo, você como compara o jornalismo de hoje com o do passado? O jornalismo do passado era mais romântico, né? Sim, era muito mais romântico. Como futebol. Sem dúvida. E a gente via coisas que mudaram muito. Eu lembro muito de uma
não é anedota porque é verdade, né? Era um título de jornal dizendo, olha, um ônibus atropelou uma idosa de 42 anos. Você imaginou que num determinado momento uma pessoa de 42 anos era considerada 60 idoso. anos já era velho, né? Exato, Velho demais. né? E hoje em dia você está vendo pessoas criativas, né? Niemeyer trabalhando até os 100 e tantos anos de idade, como eu quero fazer também, chegar a esse tempo lúcido trabalhando. Isso. Né? Mas, com saúde, tudo com bem. saúde, sem dúvida nenhuma. Mas o jornalismo hoje virou um pouco aquela coisa mais mecanizada, né? Como eu falei, às vezes um estagiário fazendo a coisa, às vezes uma coisa de copia e cola, né? Para ser mais rápido, eu não vou nem trabalhar no texto, vou receber do assessor de imprensa um release e vou copiar e colar. Pega a inteligência artificial e isso cola aqui não pode acabou. haver. A gente precisa continuar tendo mentes pensantes. Até onde vai chegar a inteligência artificial? Olha, eu acho que o céu é o limite, né? Ela vai se desenvolver ainda mais. Apavora um pouco isso, hein? Eu acho que assim, ela tem que ser uma ferramenta. A gente não pode se esconder dela. Né? Nem deixar de usá-la, ela existe já. Nem ser puritano, dizer, não, eu não uso, não quero, não acredito. Não, claro eu acho que ela tem que ser usada com cuidado, nos ambientes adequados, ter a regulamentação. Eu acho que essa LGPD já foi importante, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é importante, mas eu acho também ela não vai chegar a assustar no sentido de tomar as rédeas de alguma situação, né? O homem sempre vai estar à frente da máquina. Por mais que a ficção científica, às vezes, fale o contrário. Tem alguns exemplos aí. Quando veio a televisão, diziam que o rádio ia acabar, né? Sem dúvida. E não acabou. Não. Mesma coisa do livro, né? O livro físico, a revista física. Sim. E hoje a revista, por exemplo, Nizanguanais escreveu outro dia nas amarelas, né? Nas páginas amarelas da Veja, que a revista física está voltando, né? O gosto pela leitura de uma revista física está voltando. É muito mais gostoso paginar, né? Um livro também, quando você quer voltar a uma ideia anterior, é mais gostoso, é mais fácil. Então é a mesma coisa, quando veio o livro digital... Até foto, porque antes você tirava foto, mandava revelar e guardava a foto em álbum e não sei o quê. Hoje fica no celular. E você acaba depois perdendo e não vê mais A vida está muito rápida hoje, né, Fausto? Eu acho que a gente tem que saber desacelerar, né? Saber parar em determinados momentos para apreciar a vida e ver o que é importante. Olhando para trás, tem alguma coisa que você faria diferente se pudesse recomeçar? Tudo. Eu acho que, na verdade, quem fala que não faria é porque, é óbvio, você não vai voltar com a experiência que você tem, né? Naquele momento, com a experiência que eu tinha, com a visão de vida que eu tinha, né, com os cenários que eu vivia, foram as decisões que eu tomei, que eu tinha capacidade de tomar. É óbvio que se eu voltasse ao passado com a visão que eu tenho hoje, teria feito muita coisa diferente, sim, não tem problema em falar isso. Teria talvez trilhado outros caminhos. Agora, eu não seria quem eu sou hoje, talvez, se eu tivesse trilhado outros caminhos. Então, eu acho que o teu passado determina o que você é hoje no presente. Né? A experiência que você tem, que você traz de vida, visão de vida, reflexão. Eu, com a experiência de hoje, eu gostaria de ter 30 anos. Mas com certeza, com certeza. É assim mesmo. E a vida vai assim. Como é que você gostaria de ser lembrado? Puxa vida, essa é uma boa... Eu acho que eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa gentil. Né? Essa é uma coisa que... Você é super gentil. Muito obrigado, querido. E eu acho que é importante isso, né? A gentileza gera gentileza, é um bordão importante, né? Fácil de ser lembrado, mas é verdadeiro. Né? Eu acho que a gente tem que se tratar... Não digo que eu sou também uma pessoa fácil, não, né? Se pisam no meu calo, eu vou reclamar. Claro. Entendeu? Sou uma pessoa assertiva, sou uma pessoa que tem os objetivos, que luta por eles, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ser gentil, porque hoje você está numa posição, amanhã você vai estar em outra, né? Eu vou dar um exemplo. Eu participei de um projeto internacional, a WorldSkills São Paulo 2015, muito importante, e que quem participou muito disso foi a estrutura do Senai. E assim, a estrutura do Senai às vezes tinha um organograma, mas quando você ia para o projeto, que era uma competição mundial de profissões técnicas, às vezes no organograma, uma pessoa que estava abaixo era o líder de um setor de uma pessoa que estava acima, porque naquele setor é ele que tinha experiência. Então assim é na vida, né? Nós vamos encontrar as pessoas ao longo do tempo, em posições diferentes. Né? Como soa para você a palavra gratidão? Puxa, a gente tem que ser grato todos os dias. E não é essa coisa...
da boca para fora. O pessoal simplesmente repete essa palavra, gratidão, gratidão, gratidão. Não, é agradecer todos os dias. Eu agradeço todos os dias. A primeira coisa por estar vivo. Você teve um empurrãozinho de alguém na sua vida profissional? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu vou chamar a atenção para 2 delas, que me dão um exemplo muito positivo. Uma delas, que me desculpem as outras, todas Sim. elas importantes Sim. também, mas particularmente muito significativas, né? Miguel Ignatius, que foi meu presidente na ADVB, né? Que realmente foi um mestre de relacionamento, né? Relacionamento institucional, relacionamento governamental. Pasme você, que ele ia me apresentar para ministros, presidente, governadores, e aí soletrava o meu nome. Olha, meu assessor Paulo Pandiarjan escreve assim, P-A-N-D-J-I-A-R-J-I-A-N, mas me deu mostras, né, de liderança, né, de momentos até difíceis. Ele foi um grande líder, resolveu problemas complexos de uma forma muito justa, muito de bom senso. Aprendi muito com ele, e muito do que eu aprendi com ele acabei colocando em outros momentos que eu tive. E um outro grande mestre que foi Robert Wong. Eu tive uma experiência em Executive Search. Eu fui gerente de pesquisa da Korn Ferry International. E esse também foi um homem muito sábio, de origem chinesa, então trazendo uma sabedoria chinesa. Então foram 2 grandes líderes que a gente usa como exemplo. Por isso que você tem a experiência que tem hoje, né? Sem dúvida. A gente espera sempre aprender mais. Estamos É aprendendo claro. todos os dias. É claro. Né? É claro. Eu estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Nem parece, né? Nem parece. Mas foi uma conversa muito agradável com você, viu? Muito. Te agradeço muito Eu a oportunidade. fico muito grato. Eu é que E agradeço. peço que você escreva de vez em quando para o nosso Orbis News. Puxa vida, vai ser de vez em sempre. Porque você tem textos maravilhosos. Te Viu? agradeço. Eu vou ficar muito orgulhoso de continuar publicando seus textos. Muito obrigado, Fausto. É Tá um bem? grande prazer eu estar aqui sendo entrevistado, falando um pouco da vida por um jornalista do seu tamanho. Muito obrigado. Ao nosso espectador, fica aqui o meu agradecimento por mais este programa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.